Olá! Acompanhe nesse vídeo sobre o real digital. Bom vídeo! Quando o Bitcoin foi criado, os anarcocapitalistas não sabiam nem o que fazer com tanta empolgação. Sabe, uma moeda descentralizada, segura, transparente e protegida contra as canetadas dos governantes. Era tudo que os libertários queriam. Só quem não gostou da brincadeira foram os governos. Afinal, eles detinham o monopólio do uso da moeda e cabia a mim e a você aí do outro lado a obrigação de aceitar. Só que os países viram que as criptomoedas eram uma revolução sem volta. Se eles proibissem, o povo ia simplesmente criar um mercado paralelo para todo mundo poder comprar criptomoedas ilegalmente. Tipo lá na Argentina, que o governo não quer que a população use o dólar, aí você sabe, né? O povo deu um jeitinho. Jeitinho hermano, não é só o jeitinho brasileiro, né? Tem um jeitinho hermano também. Incluindo o dólar Coldplay, que é só uma das 15 cotações diferentes para moeda americana lá na Argentina. É mole? Na verdade, se um governo proíbe o Bitcoin, o tiro pode até sair pela culatra, né? Fazendo as pessoas se interessarem ainda mais pelos criptoativos. E aí os governos tiveram uma ideia sacanamente genial, pelo menos para eles, né? Pegar a essência das criptos e ter mais controle sobre o seu dinheiro por aí. Acompanhe aqui comigo. Foi de onde surgiu a ideia das CBDCs, que é a Central Bank Digital Currencies, que são as moedas digitais emitidas pelos bancos centrais. Para não ficar de fora, o governo brasileiro decidiu criar o Real Digital, que utiliza a tecnologia blockchain. Inclusive, se você não sabe se isso é de comer ou de passar no pão, assiste o vídeo que eu vou deixar para você no final, onde eu te explico direitinho o conceito da blockchain de um jeito bem legal de você entender, tá bom? Já que o real digital funciona em uma blockchain, muita gente poderia acabar vendo ele como uma criptomoeda. Bom, se a gente considerar que criptomoeda é uma moeda criada a partir da resolução de problemas matemáticos criptografados, aí o real digital até poderia ser considerado uma criptomoeda. Por outro lado, ele não tem as características fundamentais que uma criptomoeda tem, sabe? Uma criptomoeda raiz mesmo. Eu tô falando da descentralização e da privacidade. Sem contar que uma cripto tá sujeita à volatilidade, né? A cotação dela sobe e desce o tempo todo. Com exceção, é claro, das stablecoins, que tem uma cotação pareada, atrelada a outra moeda, que é justamente o caso do real digital. Um real digital sempre vai valer R$1, ou seja, não vai estar sujeito à volatilidade. Então, nesse aspecto, o real digital pode ser considerado uma criptomoeda, mas tá mais para uma stablecoin. Mas o que tá pegando mesmo no real digital é a centralização e as consequências que ela tem o potencial de trazer. Aguenta que eu quero falar para você sobre essa parte polêmica e preocupante do real digital. É claro, tem sim pontos positivos que vão se somar aos outros avanços recentes. Por exemplo, né, antes os bancos colocavam como donos dos seus dados e todo o seu histórico ficava sob o poder do banco e ninguém mais podia botar a mão. Só que isso mudou com o Open Finance, que transferiu o poder sobre os dados a quem é de direito. No caso, você, né? Então agora os dados que você gera em um banco podem ser compartilhados com outros. E o real digital vai diminuir mais um pouco o poder dos bancos, porque as transferências de dinheiro poderão acontecer de forma autônoma, independente dos bancos. E isso vai ser um movimento de bancarização das pessoas sem precisar de um banco. Entende só, ó? Porque na hora de emprestar a grana lá para aquele seu cunhado endividado, para ele investir naquele esquema novo que ele descobriu, que ele acha que é a mil maravilhas, você vai poder transferir reais diretamente para a wallet dele, para a carteira dele. E nem ele nem você vão precisar ter conta em banco. E o real digital também vai solucionar questões que já causam preocupação e problemas há muitas e muitas décadas. Por exemplo, vamos supor que você vai vender o seu carro. O que precisa acontecer primeiro? A transferência do veículo ou o pagamento? Na verdade, o ideal é que as coisas acontecessem juntinhas ali, né? Simultaneamente. Porque se a transferência do veículo acontece antes, você fica com o risco de não receber o dinheiro. E se o pagamento acontece antes, o comprador fica lá morrendo de medo de não receber o carro. E nem na compra de um imóvel, quem faz o pagamento primeiro corre o risco do vendedor não fazer a transferência. E quem faz a transferência antes corre o risco de não receber a grana. E aí que vem a inovação das criptomoedas, né? Não é do real digital. Ele vai poder ser associado aos smart contracts, que são os contratos inteligentes. Pense em um contrato que é executado simultaneamente a uma transação financeira. Com esse tipo de inovação, as compras e vendas de veículos, imóveis e muitos outros bens vão poder ser feitas sem esses riscos que existem hoje. É bem pra lá e dinheiro pra cá. Todos esses avanços que eu tô mencionando aqui são muito interessantes, mas a dúvida que fica é, né? Será que eles compensam os riscos? Agora fica de olho nos perigos desse negócio pra você.
E vai ter um blockchain embaixo que dá o encadeamento todo. Você pode fazer o tracking inteiro. Então, se alguém te sequestrar e o dinheiro for para algum lugar que o cara queria usar, como ele não tem dinheiro, não vai pegar fisicamente, ele vai ter que desviar para uma conta. Vai ser possível traquear e pegar o cara também. Olha que interessante. Assim como você não consegue sacar Bitcoin em espécie e carregar ele aí na sua carteira de couro, no real digital também não tem como fazer saque em espécie. A ideia é justamente que as transações aconteçam só no ambiente digital. Você acabou de ver o Paulão falando sobre o benefício disso. Se alguém te sequestrar para pegar a sua grana, os caras não vão ter como fazer o saque em espécie. Eles vão ter que fazer uma transferência e aí fica facinho para fazer um rastreamento e encontrar os criminosos. Pegar criminoso é claro que é coisa boa, né, Champs? Só que isso que o Paulo Guedes falou faz muita gente pensar na questão da rastreabilidade. Na China, por exemplo, inspecionar os cidadãos ficou ainda mais fácil com o Yuan digital. Na verdade, a moeda digital dele cria possibilidades assustadoras. Para você ter uma base, a China pensa em colocar prazo de validade nas moedas de yuan digital, o que pode ser visto como um movimento regulatório contra a liberdade econômica. Com isso, o governo poderia oferecer incentivos para que cada pessoa gastasse o seu dinheiro até uma determinada data. Isso para criar um fluxo constante de atividade econômica. Meu amigo, você está entendendo o quanto que isso é assustador? Você imagina um governo dizendo o que você pode fazer com o seu dinheiro ou até quando você precisa gastar a sua grana, usando justamente esse mecanismo como um instrumento de política monetária. Se ele quer que você invista, basta ele criar um mecanismo para te incentivar a investir, inclusive te punir se você não fizer isso. Agora, se ele quiser que você compre coisas, é só ele te forçar a gastar e te punir se você fizer outra coisa, tipo investir ou deixar o dinheiro parado. Se o governo quiser aumentar a atividade econômica para fazer o país crescer, basta ele determinar que você tem, por exemplo, 30 dias para gastar todo do seu salário. Do contrário, seu dinheiro perde a validade depois desse tempo. Você não se convenceu do perigo, então? Se segura aí na cadeira. Como o negócio é digital, as suas preciosas moedas poderiam ser queimadas pelo governo, sabe? Canceladas, confiscadas, movidas forçadamente para outra pessoa. Por qual motivo? Para mim, meu amigo, não importa, não tem justificativa. É poder demais na mão do governo. E quando isso cai na mão de um governante, só a possibilidade disso acontecer já tira o meu sono. E essas são só algumas das possibilidades que uma moeda digital emitida por um banco central pode criar. Mas você pode estar pensando assim: Sim, William, você tá exagerando, né? Porque isso pode acontecer lá em países totalitários, tipo China, né? Mas aqui no Brasil é tudo tranquilo, o governo é bem de boas. ah, é, né, Champs? Você pode até pensar que hoje o governo é de boa, mas e amanhã? Quem serão os governantes do futuro? Hoje está sendo criado um poder que vai estar disponível por tempo indeterminado para todo governo que entrar no poder aqui no Brasil. E você lembra que, infelizmente, uma democracia pode morrer e demorar muito para nascer de novo. Inclusive, de cara, o real digital vai ter mecanismos de controle físico que o real não tem. Você quer um exemplo? Ou melhor, vou te dar 2 exemplos e aqui está o primeiro. O real digital vai ter travas contra crises. Quando houver risco de corrida bancária, os saques poderão ser limitados. E de novo você pode estar pensando, Mas isso não é uma coisa boa? Porque impedir uma corrida bancária pode salvar o sistema financeiro, né? só que a gente tá falando aqui é de liberdade. O real físico ajuda a preservar a sua liberdade econômica. Já o real digital vai ter mecanismos de controle. Claro que corrida bancária pode quebrar uma economia, mas quem tá correndo lá para fazer o saque tá fazendo isso justamente para pegar o que lhe pertence e tentar salvar o seu patrimônio das burradas que os governantes fazem. E olha que situação. O governo coloca o país num beco sem saída, todo mundo corre pro banco para tentar salvar, salve-se quem puder, né? E o próprio governo impede você de fazer isso. Que legal, né? Sendo que a obrigação do governo era ter governado do jeito certo. Você quer ver outro exemplo de controle que o real digital vai proporcionar? Sabe a Elo, aquela bandeira de cartão? Então, a Elo tem um papel fundamental nas transações do aplicativo Caixa Tem, que é usado no pagamento de benefícios sociais. A Duda Davidovich, que é superintendente de inovação da Elo, falou o seguinte sobre o real digital: é um sistema em que o governo pode controlar para onde vai aquela moeda e como ela é gasta, evitando muitos casos de fraude. Coibir fraudes de novo é uma coisa boa. Mas você tá vendo o problema de como isso vai ser feito, tirando a liberdade de todo mundo? Com o real digital, o governo vai poder te dar um benefício e analisar como é que você tá usando aquela grana. Você vai ter que ter o cuidado para não usar o seu dinheiro de uma forma que o governo acha que é errado. Mais uma vez, aquele
ponto, tá? O governo atual pode até não usar o real digital pro mal, mas tem como garantir que esse poder nunca vai ser usado por nenhum governante aqui do nosso país nos próximos anos, décadas? E sempre quando eu falo disso tem algum comentário aqui do tipo, ah, quem não deve não teme. Lembra de uma coisa, meu amigo, as piores coisas do mundo foram feitas sob justificativas que inicialmente poderiam ser louváveis. Ou no ditado popular, o inferno tá cheio de boas intenções. Abrir mão da sua liberdade é deixar a porta aberta para que outras pessoas tomem decisões no seu lugar, né? Decisões que vão impactar toda a sua vida, o fruto do seu trabalho, que é o dinheiro. Isso você vai colocar nas mãos de quem não cuida direito nem da grana dos impostos que você paga. É por isso que essa história de real digital deveria ser amplamente discutida com a sociedade. E justamente por não estar sendo, será que é bom mesmo para você? Responde essa aqui nos comentários. Obrigado por assistir.